Não, acaba de sair última notícia, agora quentíssima, o governo Trump revogando o visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, demandando uma série de coisas. Quando nós olhamos para esse processo, o que nós temos que ver, né, essencialmente, é o quadro de interferência. Né? Olha, vamos colocar os pingos nos is sobre tudo isso que está acontecendo. O primeiro fato que nós temos, tem uma praxe diplomática que é obrigatória. Né? Como é que funciona? Chama agreement, concordância, né, em português. O que é que significa isso? Olha, para você ter uma ideia do que isso significa, nem Israel desrespeitou isso. Nem Israel. Você pergunta ao outro país se esta pessoa é aceita como embaixador. Por que isso? Porque a figura do embaixador é uma figura absolutamente intocável. Então, é o símbolo do outro país. Então, você precisa... O pedido de agreement significa o seguinte: este país, esta pessoa, para nós, é os Estados Unidos. Essa pessoa, para nós, é a Alemanha. Essa pessoa é assim por diante. Então, é um agreement, é uma concordância de que aquela pessoa é relevante. Com o quê? O Brasil se compromete com essa segurança pessoal, tudo dessa pessoa, garantir todos os seus direitos. Né? É uma estrada de mão dupla. Ele oferece essa garantia, ela oferece essa aceite, por outro lado, dá garantias. Qual é a praxe diplomática? Por vias diplomáticas, ou seja, em silêncio, né? O nome é sugerido ao embaixador, à embaixada brasileira, que manda ao Itamaraty, e isso é praxe para todos. O Brasil tem o mesmo procedimento. Nada disso foi feito. Primeiro, os Estados Unidos anunciaram um embaixador há um mês atrás, e agora pediram o agreement. Em outras palavras, romperam a regra burocrática. Sobre os próprios Estados Unidos, atenção a isso. Eu acabei de checar para ver se tinha alguma informação, né? Se tinha algo errado na minha memória. O embaixador foi aprovado pela 13/8 pela Comissão de Relações Exteriores do Congresso americano, do Senado americano, que é quem aprova. Eu falei Congresso errado, é Senado. Que é quem aprova o primeiro passo. Aprova o quê? Né? Nós vamos mandar, esse nome é uma sabatina igualzinho aqui, é feita uma sabatina, por sinal o Daniel Pérez foi especialmente simpático aos interesses brasileiros, tem que se registrar isso nessa sabatina, e aí ele manda para o plenário. Atenção a isso, que decididamente não aceitou a pressa de Trump, não votou. Atenção, no plenário do Senado americano, Trump tem maioria de 53-47. Tem um recado aí. Né? Oficialmente, ele não é embaixador ele não é um indicado, porque o Senado não aprovou. Há uma urgência nesse processo que é inexplicável, César. Primeiro, o agreement não foi pedido, rompendo as regras burocráticas. Segundo, o Senado americano não aprovou. Terceiro, o cancelamento do visto da embaixatriz brasileira é uma medida absolutamente inédita. Nos 203 anos de relacionamento, nunca isso aconteceu, no relacionamento com os Estados Unidos. A pergunta que nós temos que fazer é sempre a mesma. Por que isso está acontecendo? Talvez a gente tenha que centralizar essa resposta, óbvio, na pessoa de Marco Rubio, que pode estar sentindo uma desaprovação, uma censura no Senado americano em relação ao indicado dele, por um lado. Segundo lado, está sentindo que não estão sendo suficientemente eficientes as pressões de apoio à candidatura que ele sustenta. Daí ele dá um passo a mais para forçar mais um pouco a atenção. É evidente, e ele pretende com isso, não há outra palavra, né? Há uma sensação de chantagem. Se vocês concederem o agreement sem a aprovação do Senado, se vocês concederem o agreement rápido, nós cancelamos o cancelamento do visto da embaixatriz brasileira. Essa pressa pode ser entendida por ineficiência das pressões para o bem de uma determinada candidatura e pode ser entendida também pela eficiência da diplomacia profissional brasileira.
Eles não sabem o que fazer com essa eficiência. Nós desconhecemos, vou repetir, nós desconhecemos essa eficiência. Nós não sabemos o quanto o Itamaraty está agindo dentro da sociedade americana. Observe o número de deputados democratas que fizeram declarações muito fortes de apoio ao Brasil. Isso quer dizer alguma coisa e isso irritou Marco Rubio. Nós não sabemos o quanto a diplomacia empresarial brasileira está agindo, junto com a diplomacia profissional, também irritando Marco Rubio. Esse quadro é complexo e pode sinalizar um fato bem consistente. A candidatura Marco Rubio para a sucessão de Trump pode estar, nesse momento, enfraquecida. Daí o desespero. Porque a não aprovação no Senado é uma forte sinalização de que parte considerável dos senadores republicanos são muito mais vence do que Rubio na sucessão de Trump. Isso está posto. Eu sempre me perguntei de uns dias para cá, nós já comentamos isso, sobre aquele célebre boné vermelho que o Trump usou com o ano da próxima eleição, daqui a 2 anos. Por que fez isso? É porque ele está sinalizando que ele é o candidato. Não sei. Eu acho que ele quer dizer com aquele boné que ele continuará presidente até daqui a 2 anos. Não adianta a cúpula do Partido Republicano criar um sucessor com ele ainda ali. Esse sucessor parece não ser Marco Rubio. Parece muito evidente esse fato. Outra visão, e aí o que você espera em termos de resposta do Itamaraty? A gente sabe que um conceito basilar das relações internacionais, digamos assim, é a reciprocidade. O Lula mencionou isso várias vezes ao longo do último ano aí, sobretudo a partir do tarifaço, e também a gente sabe que é difícil aplicar a reciprocidade de uma forma efetiva quando você está lidando com uma superpotência, seja a China, Estados Unidos, sobretudo essas duas. Mas o que você espera em termos de resposta do Itamaraty, do governo federal? O que você acha que seria adequado e o que você acha que efetivamente deve acontecer em termos práticos? Olha, primeiríssimo de tudo, o Itamaraty deve canalizar, e vai ser isso que será feito, pelas vias diplomáticas a reação. Não será pela mídia. Eu desconfio que nós não teremos nenhuma declaração bombástica de nenhum representante do governo brasileiro. Nós vamos seguir a mesma cautela das tarifas, idêntica. Tanto ela foi eficiente, a primeira cautela, que elas foram meio que revogadas até pela Suprema Corte, mas enfim revogadas. O Trump ponderou uma série de ações. Eu desconfio que essa ação do Rubio veio porque a diplomacia brasileira está funcionando bem. Se ela estivesse funcionando mal, ele não precisaria disso. Isso é evidente. Então, portanto, se ela está funcionando bem, vamos usar uma expressão bem nossa, bem brasileira, a gente não mexe em time que está ganhando. E eu acho que o tom da diplomacia brasileira está sendo bastante eficiente. E eu acho que ele vai continuar nesse mesmo diapasão, nesse mesmo caminho. Porque não nos interessa qualquer confronto. Confronto só interessa a quem tem problemas. E quem tem problemas é Donald Trump, não é o Brasil. Ao contrário, o Brasil tem soluções. Outra visão, mas e aí qual é o limite desse processo? Porque se eles continuam, o que tudo indica, tudo bem, o argumento era de que o oficial, pelo menos do trumpismo, é de que o Brasil está cerceando a liberdade de expressão de cidadãos estadunidenses, de que existe toda uma questão relacionada a práticas desleais por conta do PIX, é o que ele aponta de mais evidente, digamos assim. Agora, está muito claro que existe uma questão de interferência imediata na nossa soberania e de que o objetivo final é desestabilizar o pleito presidencial. Então, até me parece que essa via diplomática e mais ponderada e que demanda mais cautela, me parece de fato mais adequada, pode se tornar insuficiente em algum momento, porque a depender do nível da provocação, até onde isso vai? Essa é a minha pergunta. Esse ponto é exatamente isso sempre que está na boa regra diplomática. A função do diplomata é medir exatamente o tom da resposta, o sentido da resposta. Né? Por exemplo, né, nas coisas que você levantou que eu acho fundamentais, por exemplo, o PIX. Né? O Brasil ganhou uma defesa do PIX que é inédita. Né? O diretor do Fundo Monetário Internacional, atenção, o FMI, cuja maioria
de votos é americana, a maioria do apoio financeiro é americano. Diz que o Pix brasileiro é um exemplo para o mundo inteiro e não em nada afeta o dólar. Só que não sou eu, você falando, ou o ministro Durigan, ou é o Fundo Monetário Internacional. Outros bancos americanos disseram a mesma coisa. Então, carece de sentido. Quanto à pressão da liberdade de expressão, o que se está pretendendo é uma interferência no judiciário brasileiro. Eu não posso, aqui que eu estou dizendo, assacar qualquer injúria ou assacar qualquer acusação, seja quem for, sem ser responsabilizado pelo que eu estou falando. Isso é evidente. A honra alheia é um bem tão alto quanto qualquer outro patrimônio. Você não pode usar, seja qual for o meio de comunicação, para fazer um ataque à honra alheia. Isso está no Código Penal brasileiro há 150 anos. Isso não é uma coisa de agora. Então, agora, porque você mudou o formato que esse ataque acontece, você deixou de ferir a lei? Desculpe, não é isso que acontece. Então, não é liberdade de expressão, eu não tenho a liberdade de chamar qualquer pessoa de ladrão ou qualquer outra coisa. Eu preciso primeiro provar o que eu estou falando. Né? Muito mais, eu não posso sacar injúria, seja quem for. Isso é todo santo dia, todo certo momento, distribuído pelos robôs, todo mundo sabe. Né? A legislação brasileira, quando isso excede mínimos limites, ela volta, porque a honra alheia foi atacada. Isso não significa que nós estamos cerceando o direito dele, nós estamos regulamentando. Isso para não falar coisas muito piores, né, sobre rede social, basta uma, né, pedofilia. Imaginar que você tem que deixar as redes sociais absolutamente livres é brincar com o que não se brinca, né? Aliás, os países mais desenvolvidos estão exatamente trilhando esse caminho. Observe o que está acontecendo com a União Europeia, trilhando o caminho da regulamentação da Austrália, da Nova Zelândia, do Japão, da Coreia, porque o risco é real. Então, de alguma forma, você pedir que aqui no Brasil não tenha nenhum limite para os sócios da candidatura Trump, porque não posso negar que eles foram sócios. Estavam os 6 no dia da posse. As 6 maiores big techs americanas estavam lá no dia da posse. Coisa inédita. Isso nunca aconteceu na história americana. Nunca nenhum setor se pôs ao lado do presidente ungido. Todos eles tiveram, vamos falar no nome certo, o pudor de não fazer isso, porque isso fica feio. Foi dispensado esse pudor e eles foram lá e demonstraram a todo mundo que eram a base da candidatura Trump e da posse de Trump. Trump, agradecido, diz que eles não têm que receber nenhum tipo de controle aqui no Brasil. A Suprema Corte Brasileira, obviamente, o nosso Supremo Tribunal Federal, obviamente dispensou esse conselho, né, e agiu cumprindo a lei, apenas isso. Né. Então, portanto, vai ser muito difícil que nós retroagimos qualquer volta atrás em relação a esse processo. Né? Isso vai provocar mais amus, mais descontentamentos? Vai. Por que esses amus, esses descontentamentos estão fortes? Porque nós temos uma eleição em outubro. Né? E é evidente que as redes sociais têm uma influência enorme no processo eleitoral e precisam ter algum tipo de controle. Né? Então, portanto, isso ainda está em discussão no Brasil, mas o que está mais sendo forte é exatamente esse controle, essa pressão americana para que esse descontrole aconteça, e é evidente que nós temos que fazer a pergunta mais simples do mundo: a quem interessa isso? Né? É evidente que há um candidato que tem interesse em atacar sem maiores punições o outro. Então, isso é evidente, é o candidato que está, entre aspas, abaixo nas pesquisas. Então, isso é notório, todos sabem. Então, portanto, de alguma forma, isso interessa mais a essa candidatura. Outra visão, e aí a essa altura tem muito, isso já está no debate público de forma aberta, não é nem especulação mais, tá? As pessoas estão ponderando se existe a possibilidade do Donald Trump eventualmente não reconhecer a vitória do Lula, questionando a legitimidade do pleito, a integridade das urnas, toda essa conversa que o próprio trumpismo utilizou nos Estados Unidos. Da perspectiva das relações internacionais, quais seriam as possíveis consequências se o Trump não reconhece e se isso pode essa é a provocação que eu quero te ouvir, se isso pode gerar reações similares, por exemplo, Javier Milei, me parece evidente que sim, mas de outras lideranças de direita da América do Sul e América Latina nesse momento. Como é que você avalia isso? Olha, eu desconfio, né, que tudo nesta vida tem limite. E eu desconfio, sinceramente,
que os interesses financeiros, o bolso dos empresários americanos vai pesar. Todo mundo sabe que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Fazer uma atitude como essa significaria colocar o Brasil diretamente, vamos ser muito honestos, no colo da China. Isto não tem interesse algum para imensos setores da sociedade americana. E vou repetir algo muito sensível. Isto não tem interesse algum para os militares americanos. Eles dividem a segurança do Atlântico Sul com o Brasil. Se alguém acha que isso não é importante, por favor, pensa na Segunda Guerra Mundial, quando ainda não era tudo que nós temos hoje de tecnologia. Se alguém acha que isso é banal, pensa que pela primeira vez na história nós recebemos no Rio de Janeiro, há um mês e meio atrás, o maior porta-aviões americanos, o Nimitz, com uma manobra com a Marinha Brasileira com comando dividido, coisa que nunca tinha acontecido. Observe que o Brasil, no auge da crise das tarifas, recebeu os helicópteros que tinham comprado dos Estados Unidos e não entregue. No auge das tarifas, os militares americanos deram o approval, chegaram os 4 primeiros e depois chegaram os 8 dos blocos. É algo que o resto da América Latina não tem. Em outras palavras, né, eu penso que uma atitude tão intempestiva como essa não passa, primeiro. Segundo, uma atitude tão intempestiva como essa, a eleição brasileira, mesmo a do segundo turno, precede o 4 de novembro. As tensões estarão muito fortes e de algum modo, isso prejudicaria Trump, principalmente por tudo que ele sinalizaria de espaço para a ação chinesa. Eu não acredito muito nisso, apenas e tão somente pela sequência de fatos que ele pode desencadear.